Shalom Adonai! Tudo bem, meus queridos, amados irmãos? Estamos começando aqui mais uma live do canal Caminho da Vida. Uma live surpresa. Tô fazendo o teste aqui para ver quem é que vai entrar. Desses inscritos todos, né? 3.300 inscritos. Quem será que vai entrar? Que vai estar ligado, que vai entrar nessa live. Vai ser muito bom contar com a presença de vocês, contar com a participação. Nós vamos falar hoje sobre o filme The Whale, A Baleia, e também sobre as implicações espirituais que esse filme pode ter na vida das pessoas. A ideologia por trás. Nós sabemos que Hollywood é satânica, pessoal. Tudo que eles têm feito é para denegrir a imagem do nosso Salvador, para destruir a fé no nosso Messias. Marvel, Warner, não importa. Todas as empresas, os grandes estúdios, eles estão comprometidos com a mesma agenda. Vocês podem prestar atenção. É uma agenda que visa destruir a fé cristã. Então eles colocam lá suas mensagens subliminares o tempo inteiro. O Maurício Zimmermann, por exemplo, amigo meu de coração aí, ele faz várias análises de filme e eu acho um conteúdo excelente. Deveria ter muito mais. Né? E algumas pessoas ainda dizem, não tem nada a ver isso daí, Maurício. Não é edificante, não ajuda a fazer análise de filmes. Não interessa fazer análise de filmes. Poucos canais se aventuram a pegar e fazer uma análise bem completa, detalhada. Não é isso que eu vou fazer aqui hoje. Eu só vou trazer uma resenha, o que eu achei do filme. Nós vamos ler as coisas à luz da palavra do nosso Elohim, do nosso Pai. E nós vamos discutir alguns temas que eu acredito que aproximam mais esse filme da ideologia do satanismo do que qualquer outra coisa. Eu quero ver se vocês concordam. Vai ter spoiler, então quem não assistiu esse filme, assista. É importante que assista para ter lá a sua opinião também. Shalom, outsider! Tudo bem? Grande amigo, irmão? Eu tô fazendo essa live aqui de surpresa mesmo para ver quantos espectadores que vão ter, né? Que agora a gente recebeu bastante gente. Recebemos um pessoal aí com alguns vídeos um pouco polêmicos. Eu coloquei alguns títulos um pouco chamativos para que a galera entrasse, né, no canal e conhecesse um pouco do meu trabalho aqui. Essa é uma maneira que a gente tem, né, de chegar nas pessoas, porque senão a verdade ela não chega. Vou esperar o pessoal chegar e aí logo eu vou começar a minha análise. Vamos louvar hoje. Vamos fazer uma adoração daqui a pouco, se o Criador nos permitir, né? Só que eu ainda não testei nesse formato de live se vai dar certo, né? Mas eu acho que dá. Eu fazia isso em outro canal que eu tenho, o Rick Rocker. Vocês sabem, eu sou cantor, sou vocalista de heavy metal. Eu, Maurício, outro que também é músico é o Samuel Benini. Não sei se é de rock e metal que ele... se ele tinha banda ou não. Mas sei que ele é músico. Eu vou começar o seguinte. Vamos começar pela palavra do nosso Elohim, do nosso Pai que está no céu. A palavra dele é maravilhosa, gente. Não tem coisa melhor do que a gente ler, meditar, descobrir coisas novas. Sempre que a gente vai ler, por isso é bom ler e reler a palavra do nosso Elohim, porque sempre que a gente vai ler
vem algo novo. A gente descobre alguma coisa que a gente não tinha percebido antes. Já repararam isso? Nesse filme, The Whale, a baleia, aparece destacada em uma Bíblia uma passagem em Romanos 8. E por que não ler essa passagem e tentar entender, compreender as palavras de Paulo, né? Paulo falou através da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Então essas palavras, elas têm um peso, elas têm um valor muito grande para nós, naquela época e também nos dias de hoje. Por isso é muito importante a gente ler, meditar e tentar captar a essência, o sentido que essas palavras nos trazem. As palavras do Evangelho e as palavras dos apóstolos trazem vida, trazem uma transformação. Então, meus amados, vamos prestar muita atenção. Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vou ler literal aqui, tá? Sem trocar os nomes para não me confundir. Mas vocês sabem, vocês conhecem os nomes, etc. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Prestem atenção. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Vejam só que profundo já esse início, né? Paulo reconhecendo que a lei mosaica, ela não tem condições de salvar o ser humano. Foi uma tentativa do Pai de selar uma aliança com os israelitas para que eles fizessem as coisas de maneira correta. Só que, infelizmente, a dureza do coração das pessoas não permitiu com que eles seguissem o caminho da vida. Eles sempre se desviavam. Se vocês lerem a história dos israelitas, tudo que eles passaram, vocês vão perceber que é muito difícil, foi muito difícil para eles seguir a lei e fazer o que o Pai gostaria. Por isso houveram sacrifícios, né? Houve sacrifícios de animais e tudo para expiar o pecado. Coisas que hoje nós não conseguimos compreender muito bem. Por que o Pai pedia, né? Sangue, sacrifícios. Mas para que aquele animal puro, que não tinha nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de mácula, para que a energia espiritual que tivesse naquele ser cobrisse o pecado, pelo menos por um tempo, aos olhos do Pai, aos olhos do Criador. E eles tinham que continuamente fazer isso no templo, continuar com sacrifícios para expiação dos pecados, para oferta ao nosso Pai também, a fim de realizar também aquilo que eles pediram, né, em oração. Só que o Pai sabe que isso não vai salvar, que a lei não tem como salvar o ser humano. Se alguém tentar se salvar apenas pela letra, apenas pela carne, apenas pela lei, ela não vai conseguir. Então o nosso Messias, Yahushua HaMashiach, ele veio, se fez carne, ele que já existia desde a fundação do mundo, ele se fez carne por nós e ele pagou o maior dos preços, né? Pagou por nós com seu precioso sangue na cruz do Calvário. E assim nos resgatou do pecado e da morte. Ele sofreu no nosso lugar as condenações e as maldições. A cruz, por exemplo, é um símbolo de maldição. Já existia em outros povos desde a antiguidade, vocês sabiam? A cruz já existia e era sempre um símbolo de maldição, um símbolo nefasto. Está escrito: maldito o homem que morre no madeiro. Mas o nosso Messias se fez maldição por nós, no nosso lugar. Então, através do sacrifício santo, puro, imaculado do nosso Messias, um homem que viveu sem pecado, sem errar, nós temos acesso
a nova Yerushalayim, a vida. Por isso nós, depois de recebermos esse sacrifício, também recebemos o Consolador, a Ruach HaKodesh. Ela vem no nosso coração, usa o nosso corpo como um templo, e aí começa a transformar a nossa vida de dentro para fora. Por isso nós devemos cuidar do nosso corpo, zelar por ele, por amor a ele e amor ao nosso Pai. Porque nós somos o templo vivo, e a Ruach veio habitar em nós. Vocês conseguem compreender a profundidade disso? A Ruach, em forma de pomba, desceu sobre o Messias no batismo de João Batista. Ali, Yahushua iniciou a sua caminhada, o seu ministério, fazendo milagres, trazendo grandes sinais. Depois do seu sacrifício, da sua ressurreição, a Ruach desceu sobre os apóstolos em Pentecostes. E a partir daí os apóstolos também tiveram acesso a fazer milagres, a trazer revelações, a falar em várias línguas e se entenderem. Olha só que profundo. Mas a partir dali também, eles deveriam ter um compromisso de honrar o templo, honrar o próprio corpo, buscar a santificação. Porque a gente não pode deixar o corpo, o nosso templo, totalmente sujo, misturando com imundícias do mundo, impurezas da carne, tantas coisas erradas, comer demais, abusar de açúcar, abusar de carboidratos, aí começar a ganhar peso desenfreadamente. Eu entendo a situação e a condição de muitas pessoas. Hoje no Brasil, o índice de obesidade e de extrema obesidade cresceu muito. Nos Estados Unidos já era uma realidade, agora no Brasil também, com fast food, iFood e tudo mais. Só que espere um pouquinho. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Por isso temos aí cirurgias como a bariátrica que ajudam as pessoas, né? E muitas também outras pessoas como nutricionistas, orientadores físicos têm ajudado muitos a voltar a cuidar do corpo. Infelizmente também tem causas psicológicas que levam as pessoas à depressão, a não gostarem mais, a se odiarem. Nós entendemos tudo isso, são verdades. Mas a gente deve orar, pedir ao nosso Pai que nos ajude se a gente está com um problema desse. Que nos ajude a resgatar a nossa autoconfiança. Que nos ajude a cuidar desse templo. Eu vou ler alguns comentários aqui, ver se o pessoal tá chegando. No momento nós temos 3 espectadores simultâneos. Eu acredito que o YouTube ele não recomenda a live. Simplesmente assim, porque pensa bem, se eu ganhei 3.300 inscritos com apenas 20 e poucos dias de canal, 30 dias, como é que só tem 4 pessoas assistindo, né? O Outsider, ele toca muito violão. O inimigo usa essas coisas todas para destruir o templo do espírito. Com certeza, né? Ele usa todos esses desejos que nós temos da carne, ele nos faz pecar. Ele nos faz entrar nesse caminho errado, o caminho da transgressão, do pecado. Vou voltar aqui um pouquinho. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Se vocês seguirem a carne, pessoal, somente os desejos, a luxúria, né, desejos sexuais enfreados,
comer demais, beber, etc. O que vocês acham que vão colher na vida de vocês? É a morte, a destruição. Uma pessoa que come demais, ela vai começar a destruir o próprio corpo. Vai trazer inúmeras enfermidades que estão ligadas à obesidade. Vocês podem perceber que diabetes, hipertensão, câncer mesmo, várias doenças estão ligadas também à obesidade. A pessoa começa a agredir o corpo. Se você também utilizar vícios, começar a beber ou ter vícios em drogas, por exemplo, você vai estar destruindo o seu corpo. E vai colher o quê? A morte, a destruição. Porque Satanás, o inimigo, ele quer destruir a sua vida, destruir a sua alma, o seu corpo, que é templo da Ruach HaKodesh. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Yahuwah, contra o Deus, pois não está sujeito à lei de Yahuwah, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Yahuwah. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Yahuwah habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não é dele. Se, porém, o Messias está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Yahushua dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou ao Messias Yahushua dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se fôssemos, constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu sei que é muito difícil a gente abdicar das coisas que a gente mais gosta, mas todos os dias nós podemos meditar um pouco nessa palavra e tentar fazer um sacrifício. Corta um pouco o açúcar que você gosta de tomar no café, coloca um adoçante. Corta um pouco o café, se ele está te fazendo mal, você toma muito e pode estar te dando dor de estômago. Corta um pouco da bebida, se você bebe socialmente, mas de vez em quando passa um pouco do ponto, um pouco da linha. Vá cortando as coisas que te fazem mal e que fazem mal, agridem o corpo do Messias, o templo da Ruach HaKodesh. Mas o que o filme The Whale, a baleia, transmite? Eu vou chegar lá. Eu vou falar um pouco sobre o filme. Vou ler aqui alguns comentários. Só tem o Outsider, 5 pessoas agora, né? Pois é, esse trecho me lembra uma frase: a vida é uma batalha entre a carne e o espírito, vence aquele dia que é mais alimentado. Exatamente, nós alimentamos ou o espírito ou a carne. E frequentemente as pessoas acabam alimentando mais as coisas da carne, da matéria, e não alimentando o espírito, alimentando a Ruach HaKodesh. Nós alimentamos a Ruach HaKodesh fazendo aquilo que o Pai deseja, a vontade do nosso Pai, que é justa, santa, verdadeira. Olha só, eu vou fazer uma breve resenha, o que eu achei desse filme, tá? Tecnicamente, o filme é bom, ele entrete, entendeu? Ele é gostoso de assistir. Nós temos lá o Brendan Fraser, que traz uma boa atuação, principalmente quando ele atua junto com aquela menina que faz Stranger Things. O nome dela é Sadie Sink. Eu gostei bastante da atuação dela. Tem a Hong Shao, que é enfermeira e irmã do namorado do Brendan Fraser, que eu não sei o nome do personagem. O Ty Simpkins, ele faz aquele menino cristão, que na verdade está ali só pra apanhar, né? Ele é a figura que eles colocaram, o espantalho do cristianismo, para poder atacar o tempo inteiro no filme. E tem a Samantha Morton, que é a mãe alcoolizada da menina, né, do Stranger Things. O elenco é bom, as atuações são boas, tem uma boa trama e um andamento, é um filme que é bacana de assistir.
Muitos de vocês devem conhecer aquela série Quilos Mortais, do Dr. Nauzaradam, Dr. Now. Aquela série é muito boa e mostra a realidade nua e crua das pessoas que estão com um sobrepeso extremo, assim, pessoas com 300 quilos, pessoas que têm dificuldade para fazer tudo, para se sentar na cama, para andar em casa, para tomar um banho e lavar as dobras. São situações terríveis, as pessoas têm vergonha de sair na rua. Nós devemos ter solidariedade total com as pessoas que sofrem. Qualquer pessoa que sofre por qualquer vício ou por qualquer problema que tenha, problemas de saúde, etc. Nós temos que orar por essas pessoas. Mas nós também temos que ajudar essas pessoas a encontrar uma solução para aquele problema. O programa Quilos Mortais, ele tem um ponto positivo no sentido de ajudar, de alguma forma, muitas daquelas pessoas a encontrarem um caminho. Eles fazem a cirurgia bariátrica, fazem remoção da pele, dão um norte para a pessoa seguir. Inclusive com acompanhamento psicológico, que é muito importante para poder resgatar a pessoa daquele abismo que ela se encontra. Então, esse filme ele lembra muito Quilos Mortais. Ele traz uma premissa interessante e diferente de outros filmes. Eu nunca vi um filme que abordasse dessa forma, tá? Então ele é interessante, tem uma boa trama, tem uma boa direção, um pouco exagerado, porque o roteirista é o mesmo que escreveu a peça de teatro na qual o filme foi baseado. Então tem um pouco de exagero, sabe? Aquele exagero teatral, assim. E isso incomoda um pouquinho, principalmente no final ali. Algumas cenas elas passam do limite. Como uma obra de entretenimento, eu achei ok. Achei um filme interessante. Se eu não tivesse nada pra falar sobre o pai, nada pra falar em relação à Bíblia, eu daria lá minha nota 7. Tá? Mas agora eu vou trazer um pouquinho do lado oculto que Hollywood sempre traz nas suas produções e tá cada vez mais escancarado. Esse filme ele tem uma ideologia por trás totalmente satânica, pessoal. É satanismo purinho. Isso por vários pontos, vários tópicos. A ideologia dele é perniciosa. E a gente fica consumindo esse tipo de filme, de série. E são sementes malignas que são lançadas no nosso coração, principalmente daqueles que têm a fé mais fraca. E essa semente começa a germinar. A gente começa a pensar parecido com o que foi ensinado no filme, mesmo sem querer. Eu não tô falando vocês, viu? Tô falando as pessoas em geral, principalmente aquelas que não têm nem cultura, nem muita informação e nem muita fé. Essas sementes que são lançadas por esses filmes começam a germinar e trazer maus pensamentos. A pessoa começa a se afastar daquilo que o pai deseja. Esse é o objetivo deles, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque o filme A Baleia, The Whale, ele tem uma ideologia por trás. É ataque ao cristianismo o tempo inteiro. Se vocês me perguntassem sobre o que é o filme, não é sobre uma pessoa que tem sobrepeso e que busca se reencontrar ou busca fazer algo certo na vida, não é isso. O filme, ele fala sobre o cristianismo, como o cristianismo destruiu a vida desse homem e do seu namorado, porque eles são um casal gay. Como o cristianismo é danoso, como acreditar que o mundo está prestes a acabar é algo ruim. Eles batem nisso o tempo inteiro, do começo ao fim. Eles utilizam um rapaz ali que se diz cristão, de uma igreja que faz proselitismo porta em porta, como muitas, assim, testemunhas de Jeová, por exemplo, né? E eles usam esse rapaz de espantalho. Então eles começam a demonstrar ele primeiramente como uma pessoa frágil, uma pessoa inocente, ingênua, entende? Que não conhece nada sobre a vida, que está tentando pregar uma coisa que não ajuda ninguém de fato. Como que a palavra vai salvar alguém? Né? Como que essa palavra do seu Deus, por exemplo, né? Essa é a linguagem do filme. Como que vai salvar esse homem? E aí eles ficam atacando a fé cristã durante o filme inteiro. É sobre isso o filme. É um ataque à fé cristã.
que a missão de Yahushua, porque Yahushua não pode salvar. A salvação, a vida eterna, ela não tem valor, ela não interessa. O que interessa é o mundo material, é a carne. É isso que o filme prega, pessoal. Isso aparece em diversos momentos. Por exemplo, a filha do Brendan Fraser, que eu não sei o nome do personagem, tá bom? Mas a filha dele, ela é extremamente agressiva, é uma pessoa totalmente assim desagradável, do começo ao fim, trata mal ele, trata mal a mãe, tira fotos dele e posta nas redes sociais pra debochar. É totalmente revoltada porque ele, olha só o exemplo, abandonou a mulher e a filha quando tinha 8 anos, sendo ele um professor de literatura, um professor universitário, se apaixonou por um aluno dele, um outro homem. E aí abandonou a mulher e a filha, aos 8 anos, para se envolver e fazer aquele tipo de atividade da carne, né? Olha só que exemplo maravilhoso, né, de ser humano. Olha o que ele fez, abandonar a mulher. Isso é uma coisa terrível, terrível. Já começou por aí, totalmente disfuncional, né? Não tem ninguém ali naquele filme que tem uma vida decente, vamos dizer assim, o mínimo. Ele já começa assim, já começa abandonando a família para ir atrás de uma aventura amorosa. A menina é guiada pelo orgulho. Nós sabemos quem é que é direcionado, quem é que na história da Bíblia, da palavra do Pai, foi direcionado pelo orgulho. Totalmente irado. Né? E ele só elogia essa filha o tempo inteiro. Você é maravilhosa. Ela pega e posta uma foto dele lá no Facebook debochando, dizendo o seguinte, olha só, e todas as frases que foram ditas no filme foram pensadas. Ela postou uma foto dele, enorme, tá? Em um andador. E ela disse que a fogueira no inferno seria muito grande quando ele fosse pra lá. Por que será que trouxe essa frase? Por que falando do inferno? Por que trazendo esses elementos da fé cristã o tempo inteiro? Aí ela postou isso e ele, em vez de dizer pra filha que ela tá errada, que ela não pode fazer isso, nem com ele, nem com ninguém, ele elogia. Ele diz que ela tem que ser autêntica. Faze o que queres. Há de ser tudo da lei. É a lei de Telema, de Aleister Crowley, dos satanistas. Vocês vão ver, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nos 9 mandamentos do satanismo, só para vocês saberem como eles pensam. E essa ideologia tá por trás de todo o discurso em Hollywood, dos filmes. Não é só esse, é um monte. E hoje em dia, cada vez mais escancarado. Cada vez mais escancarado, pessoal. O satanismo em Hollywood. Agora, um cristão, uma pessoa que é serva do Messias Yahushua HaMashiach, tá? Como que ela deve se portar diante de uma outra pessoa que precisa de ajuda, que precisa de um consolo? A gente não tem que julgar o outro. A gente tem que julgar o pecado. A gente odeia o pecado, não o pecador. Se a gente puder ajudar, acolher materialmente, financeiramente, com conselhos, uma outra pessoa, a gente vai estar fazendo um grande serviço para o nosso Pai. Com certeza. Mas sem omitir a verdade. Por exemplo, aquele homem, ele estava prestes a morrer. Aquele homem, se continuasse comendo daquela maneira, destruindo o corpo dele, certamente ele morreria, como está escrito em Romanos. Só que em vez de fazer isso, as pessoas levavam mais comida, e mais comida, e mais comida danosa para ele. E falando em salvação, mas uma salvação morna, uma salvação vazia. Tá? Aquele menino ali, ele não estava representando um servo, um seguidor do Messias, apenas um fanático religioso. Um espantalho. Nós temos que orientar as pessoas a saírem dos problemas que elas têm. Com amor, com humildade, com bons conselhos. E falando da salvação e do ministério de Yahushua. Com amor. Agora, o que diz o satanismo? O satanismo ele tem 9 mandamentos.
A igreja satânica foi fundada por esse camarada aí, ó. Só de olhar a imagem vocês já podem sentir um pouquinho dessa energia pesada. Olha, eu vejo uma pessoa, eu já sinto. Pode ser uma foto ou um vídeo, eu já sinto que tem uma coisa negativa. Esses dias eu tava num canal aí de um homem que se diz do pai, mas aí ele começa a elogiar várias coisas do mal, começa a distorcer a palavra, e eu já senti. Um pressentimento em mim já me disse que aquilo que ele estava falando era engano puro. E depois eu confirmei. Eu estudei o material dele e vi que o cara estava completamente dentro do satanismo. Ó, entenda. Anton LaVey fundou a igreja satânica em 1966. Já escolheu 66, né? Porque é o número do homem. Na Califórnia, como uma forma de contestar os costumes impostos pela Igreja Católica na época. Importante, como não é uma religião, a Bíblia do satanismo não é sagrada, mas sim um manual de conduta. Nesse livro contém 9 mandamentos, confira. O 9 é um número totalmente cabalístico, importante para os satanistas do mundo inteiro. Eles fazem rituais, sacrifícios, tudo baseado nesse número. Primeiro mandamento: Satã é indulgência e não abstinência. As pessoas que levam o satanismo como lifestyle acreditam que você não precisa se redimir por ter errado. Ao contrário, errado mesmo é se privar de fazer o que deseja. Olha só que pernicioso. Faze o que queres, há de ser tudo da lei. Temos que pecar mesmo, é isso aí. Fazer tudo o que a nossa carne deseja. Você quer transar com 7 mulheres diferentes na semana, uma em cada dia? Faz isso aí mesmo, não vai ter consequência nenhuma não. Quer fazer uma suruba de 50 homens? Como dizia o Olavo de Carvalho, né? Então faça, isso vai ser daqui a pouco casamento, vai ser aceito como casamento. Não vai precisar mais ter nem gênero, nem número. Então vai chegar lá o camarada e vai dizer, olha só, nós temos 9 homens e queremos registrar aqui como casamento. Se tudo é casamento, nada é casamento, por exemplo. Então faz o que queres. Pode pecar à vontade, não precisa ter arrependimento. É o primeiro mandamento. E é mais ou menos essa ideologia que norteia o filme inteiro. Que não importa, você tem que ser autêntico. Fala o que você pensa. Se você vai magoar alguém, se você vai mandar o seu pai que tá à beira da morte se fuder, desculpa a palavra, mas foi essa palavra usada pela menina, vai-se pro pai que tava morrendo. Era nesse nível. É isso que eles pregam, o filme inteiro. Olha só como o Terra gosta dos mandamentos Satã, né? Eu acredito que pros 10 mandamentos bíblicos não tem animações tão bonitas assim. São animações, eu acho que nem tem. Agora pra satanismo, olha. Segundo mandamento, Satã representa a existência vital e não idealizações espirituais. Os satanistas acreditam que mais importante que adorar deuses e anjos é lidar e cuidar da vida real, do momento presente. Muito importante isso, porque tem relação direta com esse texto que aparece também no filme, de Romanos 8, que fala sobre a carne e o espírito, essa dualidade. O satanismo diz que não tem problema nenhum, que você não deve ficar cuidando das coisas do espírito. Tem que cuidar é da carne. É do mundo material, é dos desejos, da gula, da avareza, da preguiça, da luxúria, da ira. É isso. É isso. Nós temos 5 espectadores. Vocês podem prestar atenção que se é pra falar da palavra do Pai, não aparece ninguém. Se é pra falar do fim do mundo, falar de desgraça, falar de destruição, enche. Agora mesmo deve ter um monte de lives aí falando outras coisas que são diferentes da palavra do Pai e lotadas. Agora uma live que tá falando da Bíblia. Claro que eu também tô falando dos mandamentos satânicos só pra gente fazer o contraponto aqui e vocês enxergarem como a indústria do cinema é satânica. É perniciosa, quer destruir você.
Eu não diria pra você assim, olha, não olhe nenhum filme, não assista séries. Seria radical demais. Porque todos nós vemos, né? Nós temos um tempo ali com a nossa família. Mas escolha os filmes que você vai assistir. Escolha filmes que vão trazer um crescimento, uma edificação. E se for assistir outros filmes que você não conhece ainda, né? Nem sabe se vão ser do pai, se vão trazer uma mensagem boa, se vão ser do inimigo de Hasatan, façam uma oração, assistam com os olhos espirituais abertos, percebendo todas essas armadilhas, né? O terceiro mandamento, Satã representa a sabedoria pura e não o auto-engano hipócrita. Esse ponto é muito importante porque eles gostam de chamar os cristãos de hipócrita. Eles chamaram e trouxeram o menino, esse que era cristão do filme, como um hipócrita. Ele pregava a palavra, ele falava sobre Jesus, só que ele era um ladrão. Ele roubou da congregação dele. Ele era um mentiroso. Ele era um maconheiro. Fumava maconha escondido. Então era um hipócrita. E para eles, todos os cristãos, todos os servos do Messias são hipócritas. Dizem uma coisa e fazem outra. Dizem que vão cultivar as coisas do espírito, mas cultivam as coisas da carne. A gente sabe que muitos são assim mesmo. Uma boa parte daqueles que se dizem cristãos são hipócritas e fazem tudo ao contrário. Mas essa generalização que é o problema. Porque aí você pega o joio e o trigo, coloca tudo junto, no mesmo balaio e joga ao fogo. A ideologia prega que as pessoas devem estar em constante processo de aprendizado, sempre buscando conhecimento e fugindo da ignorância. Eles têm essa coisa da adoração da ciência do nosso mundo. Só que a ciência do nosso mundo é loucura para o nosso pai. E se a gente trazer as coisas do nosso pai e tentar debater com a ciência desse mundo, vai ser loucura. Você vai ser apedrejado, vai ser perseguido. Quarto mandamento lá desses satanistas. Satã representa a bondade com quem merece e não com os ingratos. Se alguém te fez algum mal ou te incomodou em algum determinado ponto da vida, segundo o satanismo, você não é obrigado a tratar essa pessoa bem. Mas Yahushua ensinou a dar outra face, ensinou perdão. E muitos que se dizem cristãos também seguem essa regra à risca. Olho por olho, dente por dente. Se a pessoa me fez algum mal, nunca mais quero ver ela. Não quero ter mais nenhum contato, não vou mais perdoar. Muitos agem assim. Mas o nosso Messias ensinou. Todas as noites, quando você estiver no culto com seu pai, ore, peça perdão pelos seus pecados e perdoe aqueles que você tem mágoa, aqueles que você tem desafeto, seus irmãos, seus amigos, outras pessoas que você também brigou na vida. Libere essa mágoa. Deixe de ser arredio. Arrependa-se. Arrependa-se desses caminhos. Deixe essa pessoa que te fez mal resolver com o pai. O pai é justo. Quinto mandamento, Satã representa a vingança em vez de oferecer a outra face. Se alguém praticou algum tipo de maldade contra você, o satanismo acredita que você tem todo o direito de revidar. Eles vão além, eles pegam até 2 dos 9 mandamentos para reforçar isso. Que você deve se vingar, você deve matar o seu agressor. Tem uma passagem na Bíblia, agora eu não vou recordar bem certinho, mas acho que era de um filho de Caim, da geração de Caim. Esbarra com ele na rua e ele mata o cara. Mais ou menos assim. Entende? Alguém te faz uma maldade, tu faz 10 vezes mais. É isso que Satã quer. Porque ele vem pra roubar, matar e destruir. O nosso pai, ele quer que a gente ame, que a gente perdoe, que a gente busque uma conciliação com os nossos inimigos. Mesmo na cruz, no momento que Yahushua estava sofrendo mais, ele disse: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles são ignorantes. Eles não têm a luz que vem de ti, meu Pai. É isso que ele pensou. E quando alguma pessoa nos faz uma maldade, é porque realmente ela não tem a luz do Pai.
Ela não conseguiu ainda enxergar. Ela é mais humilde, então nós devemos pensar assim, olha, vamos perdoa eles, Pai. Porque essa pessoa não tem entendimento. Ela tá me atacando, eu tô dando amor e ela tá me atacando. Mas tem aqueles que são filhos do diabo, filhos de Rassatã. Esses aí, você pode tentar ensinar 1000 vezes. E ele não vai entender. Aí também nós não devemos jogar as nossas pérolas aos porcos. E nem desperdiçar a sabedoria com os cães, né? Os cães, eles vão se voltar contra você e vão te despedaçar. O melhor que a gente tem a fazer nesses casos, quando a pessoa é um filho de Rassatã, é virar as costas, bater o pó das nossas vestes. Tchau pra ti. Mas perdoa, libera, não fica com mágoa, mas deixa com o Pai. O Pai é justo, ele vai saber como proceder. O 6º mandamento, Satã representa a responsabilidade para os responsáveis em vez da preocupação com os vampiros psíquicos. A ideologia aconselha nesta parte que você deve ter cuidado afetivo apenas com quem pratica o mesmo com você. Não, faça o bem, não interessa quem. Faça o bem você primeiro. A recompensa vem do Pai. Mas esses valores norteiam toda a ideologia do filme. E da maioria dos filmes de Hollywood. A maioria dos filmes. Filmes de super-herói, todos contaminados. Outsider, eu não tenho conseguido assistir filmes, prefiro ver análise que trazem os filmes a um contexto útil. Boa, faz bem. Meu irmão, você conseguiu ver esse filme dublado? Sim, eu consegui. Depois eu posso estar te passando o link. Tá difícil encontrar filme bom. Realmente, hoje em dia tá muito difícil encontrar um filme bom, principalmente um filme que traga edificação espiritual. Eu recomendo aquela série The Chosen. Eu assisti alguns episódios apenas, mas é uma série que traz os apóstolos de uma maneira bem interessante, bem próxima da realidade. É muito boa. Recomendo vocês assistirem. E quando assistirem alguma coisa que seja fora, sempre com os olhos espirituais abertos para não serem enganados, né? 7º, Satã representa o homem como apenas um animal. Exatamente, para eles é só essa coisa carnal, material, não tem nada de divino. Para eles só deve atender o ego, só atender as coisas dos nossos desejos, representado pelos pecados capitais. Aqui os satanistas dissertam que assim como todo animal, o homem possui partes ruins, como egoísmo, e partes boas. O intelecto, que o torna bom em algumas coisas e perverso em outras. Ou seja, é o culto à ciência desse mundo. Eles fazem uma guerra contra o espiritual, contra aquilo que é de Yahushua. Contra tudo aquilo que é do nosso Pai, tudo aquilo que ele ama e ensina. E o 8º mandamento, Satã representa todos os chamados pecados. Viver a partir do que rege o satanismo significa estar em pecado. Eles pregam que a pessoa deve estar em pecado. Ira, luxúria, gula, preguiça. A pessoa deve estar em pecado, mas usufruindo de todos os benefícios mentais, emocionais e físicos que isso dispõe. Benefícios? Você vai se lascar, meu amigo. Experimenta ficar deitado na cama o dia inteiro. Preguiça. Você vai ter depressão, vai ter angústia, ansiedade, depois depressão, crise de pânico, tudo que é coisa ruim. Espíritos malignos, demoníacos, néflins vão se grudar na sua energia, vão ficar na sua volta, querendo mais é que você morra. Entende? Experimenta abusar de outro desses pecados capitais. Luxúria. Faça isso que eu falei, por exemplo, ter uma mulher a cada dia da semana, se você puder, né? Veja onde a sua vida vai parar financeiramente, sua vida inteira. Você vai se arrebentar, vai ficar doente, vai morrer logo. Qualquer pecado capital, qualquer um desses, pessoal, são contrários aos frutos do Espírito, que é aquilo que o Pai deseja que nós demonstremos na nossa vida. Se você se agarrar a qualquer raiz maligna dessa, você vai destruir a sua vida inteirinha. Não vai colher benefício nenhum. A maior mentira do satanismo é essa.
E o 9º mandamento dele, Satã tem sido o melhor amigo que a igreja cristã já teve, porque a manteve funcionando todos estes anos. Amigo da onça, né? De acordo com o manual de LaVey, para obter narrativas e histórias interessantes é necessário existir concorrência. Besteira, pessoal. Besteira, besteira, besteira. Tudo é lixo. O que nós temos de bom é a palavra do nosso Pai, do nosso Elohim. Quais são os frutos do Espírito, pessoal? Aquilo que o Pai deseja que nós demonstremos, que nós reguemos para que venha a crescer uma bela e frondosa árvore cheia de frutos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. É claro, nada disso aqui é manifesto nos personagens do filme. Eles não têm amor, não têm alegria, não têm paz, nem paciência, nem amabilidade, nem bondade, nem fidelidade, nem mansidão. Muito menos domínio próprio. Eu quero que você faça um compromisso. Se dedicar com o Pai a partir de hoje, tá? E começar a buscar a santidade e a ter frutos do Espírito na sua vida. Leia Gálatas, se possível, a carta inteira e leia Romanos. Faça isso. Eu vou orar aqui ao Pai. Pai Yahuwah, venha com a sua Ruach HaKodesh sobre todos nós, todos aqueles que estão assistindo a live. Eu acredito que são 6 pessoas, 5, 6 pessoas. Que você possa transformar a vida dessas pessoas a partir de hoje, selando um novo compromisso. Que essas pessoas possam ter as suas vidas, suas mentes, seus corpos e também as suas almas transformadas completamente, que venham a florescer como uma grande e frondosa árvore com belos frutos, frutos que são agradáveis ao Pai. Amor nas suas vidas, paciência, domínio próprio e todas as coisas boas. Que eles possam ver as consequências dos seus bons atos na sua vida, no seu dia a dia. Isso é muito importante. E que possam colher, assim, coisas boas. Ajudando o próximo e ajudando a si mesmas. Esse é o meu desejo, Pai. Ajuda eles. Faz eles enxergar. Abre os olhos espirituais para que quando eles assistirem um filme que tenha uma mensagem errada, eles possam ver claramente o que é do Pai e o que é do maligno. Amém? Amém, pessoal? Aqui tem alguns comentários, ó. O Sentinela, saudações, brother Ricardo, e a todos. João Gamer, boa noite a todos. Eu vou deixar essa live, ela vai ficar salva e vocês vão poder assistir ela depois. Tirar as conclusões de vocês. Vai ser uma live curta, tá? Nós estamos apenas começando, tô fazendo o teste para ver se o pessoal vem assistir, entendeu? Qual é a aderência que tem com o público. Mas em breve a gente vai fazer mais lives, eu vou marcar com antecedência, tá bom? E é isso. Fiquem todos na paz do nosso Messias. Espero que vocês possam curtir esse final de domingo. Eu acredito que tem live também do Maurício, não sei se já tá rolando. Vão pra lá e fiquem na paz então. Shalom. Grande abraço.